Olá pessoal, hoje estamos aqui com a psicóloga Rafaela Parlens, que é especialista em psicóloga do esporte. Estamos aqui, tendo essa honra e o prazer de estar recebendo ela. Imagina. Muito obrigado pela sua presença, Rafaela. Imagina, a honra é minha vir aqui conversar, falar mais sobre a família dentro do esporte. Uma honra ter sido convidada pelo pai do Vitor Hugo para falar sobre pais de atleta. Eu que agradeço o convite. Ficamos muito felizes porque nós sabemos aqui a importância que é a psicologia no esporte. Tá? Estamos aqui com uma pessoa que é especialista e vai nos ajudar muito. Eu tenho certeza que ela vai estar ajudando muitos os pais de jogadores da base que têm muitas dúvidas. Rafaela, vamos começar? Claro. Então, eu quero começar com a pergunta mais básica que eu acredito que você deva estar acostumada a fazer essa pergunta para você. Qual é a importância da psicologia para os jogadores de base? A parte psicológica daquele atleta de base que começa de 9, 10, 11, vai até os 17 anos. Começa até mais cedo, né? Começa lá com 6 anos, a gente já vê. Verdade. O atleta é menor do que a camisa tem que estar enrolada para dentro do short. Vamos lá. Tem o viés científico que já foi comprovado que sucesso, o que a gente diz? É ser bem-sucedido, né? Atingir bons resultados através de performance em qualquer área que você escolha. O sucesso hoje já foi condicionado, né? A ciência já condicionou o sucesso como a soma de habilidades técnicas naquilo que você desempenha com habilidades mentais e emocionais. Então, não dá para você só ter um ou você só ter o outro. Você precisa das duas habilidades. Então, é como se fosse uma conta matemática. Sucesso igual a QI, né, que é o nosso coeficiente de intelectual, mais QE, que é o nosso coeficiente emocional. Sim. Então, isso já foi comprovado. A gente já tem diversos estudos. Inclusive, a gente tem um livro que é O Inteligência Emocional, do Goleman. Legal. Que ele traz de uma linguagem um pouco mais acessível todo esse estudo científico que ele fez. Então, esse é o primeiro ponto, tá? A gente já tem ali comprovado. Não dá para você chegar e se manter, porque tem gente que chega e cai. Não dá para você chegar e se manter bem-sucedido em qualquer área da sua vida que você escolher performar, se você não tiver interesse em desenvolver essas duas habilidades, né? Esses dois núcleos de habilidade, tanto a técnica quanto a emocional. Então, esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto é, tudo que você faz, e aí vamos falar de futebol, vamos puxar a sardinha para o nosso lado, depende de habilidades psicológicas, depende de habilidades mentais. E quando a gente fala de habilidades mentais, de habilidades psicológicas, parece que eu estou falando de uma coisa muito mágica e muito... Que loucura, que é isso? Isso é muito subjetivo. Não, não é. Tudo que não é habilidade do seu corpo é habilidade da sua mente. Concentração é uma habilidade do seu corpo? Não, é uma habilidade da sua mente. Tomada de decisão. Quantas decisões um atleta de futebol toma durante um treino, uma partida? O tempo todo. O tempo todo ele está tomando decisão. Tomada de decisão é uma habilidade mental. Concentração é uma habilidade mental. Resistência aos seus impulsos. Ou seja, eu estou muito estressado, estou com vontade de xingar aquele juiz. O que vai me fazer segurar, respirar e sair... Isso é uma habilidade mental, que a gente chama de controle dos impulsos. Isso é uma habilidade. A comunicação é uma habilidade mental. Eu desenvolvo a minha habilidade de comunicação mental. Sim. Ela não está no meu corpo, ela está aqui. Então, tudo que você precisa para performar bem no futebol exige habilidades mentais. A própria hierarquia. O atleta precisa respeitar a hierarquia dentro de uma comissão. O atleta precisa lidar com a frustração, lidar com a ansiedade. Então, tudo isso, lidar com a falta de controle que ele tem, porque muita coisa está fora do controle dele. Isso tem idade, Rafaela, para a gente identificar isso, ou o atleta começar a demonstrar que ele tem a necessidade de uma ajuda? Quanto mais cedo você treina as habilidades, melhor. Porque tudo isso é treinável. Esse é o ponto. Entendi. Todas as habilidades mentais, assim como as habilidades técnicas, que aí sim são corporais, é o chute, o passe, a mão para agarrar, tudo isso é treinável. Porque tudo isso, no final, a gente está falando de neurotransmissor. A gente está falando de caminhos no cérebro que fazem com que isso aconteça. Então, por exemplo, a tomada de decisão. Como que a gente treina a tomada de decisão? Existe uma série de exercícios de treinamento que o psicólogo é apto a fazer,
para você acelerar o processo da tomada de decisão. Porque ele é um neurotransmissor, vamos dizer que ele está indo a 80 km por hora. Mas ele precisa ir a 200 km por hora. Porque precisa ser mais rápido. E destrava, né? E a gente treina. Para destravar. Para ir sendo cada vez mais rápido. Para ir acelerando esse neurotransmissor. Para ele ir indo cada vez mais rápido. Tudo isso é treino. Olha como isso é muito importante, né? Você está me falando algo aqui que para mim isso é novo. Porque a minha visão é o quê? O que o psicólogo esportivo, eu achava que a função dele era a partir do princípio de quando tinha algum problema. Você já está me falando que existe um treinamento antes. Isso é muito importante. Lógico, nós não somos bombeiros. Eu não tô para apagar fogo de lugar nenhum. Você está tendo um incêndio, chama o psicólogo. Não, chama o bombeiro. Muito top. Chama o gestor. O psicólogo não vai apagar incêndio. Não vai. Eu não trabalho. Claro, tem demandas que aparecem. Normal, aparece. Poxa, um rapaz aí um pouco mais velho, brigou com a namorada, brigou com os pais. Chegou no treino totalmente desconcentrado porque a cabeça tá lá naquela briga que ele teve. Isso é da hora. E aí a gente vai ter que resolver? Não da hora de legal, né? Isso aconteceu na hora. E claro, eu vou intervir, eu vou fazer um acolhimento, eu vou escutar esse atleta, a gente vai pensar numa estratégia para que ele consiga performar. Porque isso eu não tive como prever. Sim. Agora, habilidade mental eu tenho como prever. Eu sei quais são as habilidades que um atleta de futebol precisa desenvolver, precisa treinar e mais ainda, eu sei contextualizar esse atleta no desenvolvimento mental dele. Porque um atleta de 9, 10 anos, ele está totalmente diferente de contexto até cerebral de um atleta de 15, 16. Verdade. O cérebro de um atleta de 9, 10 anos não está com algumas partes dele pronto. O cérebro não está pronto. Um atleta de 15 a 16 também não, mas já está bem mais pronto, mais perto de ficar pronto do que o atleta de 9 e 10. Então eu já sei que tem coisas que eu preciso trabalhar com o atleta de 9 e 10 que eu não preciso mais trabalhar com o atleta de 16. Diferente, né? Como tem coisas que eu vou precisar trabalhar no atleta de 16 que não está na hora de trabalhar com o atleta de 9 e 10. Então, o psicólogo, ele deveria ter, né? Sim. Todo esse conhecimento, o psicólogo esportivo. Sim. De, inclusive, contextualizar, virar para o técnico. E eu tenho uma história maravilhosa com o Leonan. Pô, a gente estava falando do Leonan. Leonan, vai lembrar dessa história. Uma vez o Leonan foi dar treino para uma categoria mais nova. Leonan muito acostumado a lidar com crianças mais velhas. Eu adoro o Leonan. É um dos melhores e maiores técnicos. Top. O Leonan sabe, ele deve estar nos assistindo, ele sabe que eu tenho uma admiração profunda por ele. Tem nem 10 minutos de podcast, eu já estou falando do Leonan. E eu tenho uma história com ele muito boa, que ele foi dar treino para uma categoria mais nova e ele muito acostumado com a categoria mais velha, foi no que ele tá acostumado. E aí ele chegou para essa categoria que era mais nova e começou. Olha só, gente, vamos lá, vocês vão pegar a bola, vocês vão chutar na diagonal e aí vocês vão fazer o passe. Vamos lá. Crianças novas. Eu olhei pro Leonan, olhei para as crianças fizeram tudo errado. Gente, volta, vamos lá, acho que vocês não entenderam. Vocês vão pegar a bola, vão chutar na diagonal, vão fazer o passe e correr. Beleza, vamos lá. Nada. Tudo errado. Na terceira que o Leonan chamou, eu falei assim, Leonan, posso tentar? Vai lá. Aí eu virei e falei assim, crianças novas, né? Levanta a mão quem não sabe o que é diagonal. Eu falei, identificamos o primeiro erro. Falei, só falando vocês conseguem, assim? Ai, tia, não tô entendendo. Falei, não tem problema, eu sempre ando com um caderno. Peguei meu caderno e desenhei. Por quê? Porque naquela fase que os atletas estavam no cérebro, o cérebro ainda não tinha conseguido desenvolver, por uma questão de tempo, a parte abstrata. Então, só falar não significava nada. Ver, né? Ele precisa ver. E aí eu fiz o desenho no meu caderno. Falei, gente, olha só, é assim o exercício. Todo mundo entendeu. E aí fluiu. Legal. Por quê? Porque os atletas mais velhos, que era o que o Leonan estava acostumado, não precisava, o cérebro já tinha se desenvolvido. O cérebro sabia lidar com o abstrato. Essas crianças não. E quem é que vai levar essa informação para o técnico? O psicólogo. A pessoa que se formou nisso. E o psicólogo esportivo, ele é tão bom ali que ele participa do treino, né? Acredito que a maioria das vezes, né? Não sei, assim, a gente não tem acesso, mas como é que funciona isso? Porque nesse momento você estava ali. Eu estava ali. E sempre acontece isso? Depende do técnico, tá? Eu falo que qualquer profissão, ela é feita de relações humanas. Sim.
Então, se o técnico não gostar da Rafaela, a gente não vai rolar. Se o técnico não gostar da psicologia do esporte, não vai rolar. Eu me considero uma pessoa muito sortuda, porque eu só trabalhei com técnicos que não só gostaram de mim, como entenderam o que era a psicologia do esporte e a sua importância. A necessidade. Então, dando exemplo de novo do Leonan, assim como outros técnicos que eu tive a honra de trabalhar, eram técnicos que, se eu não entrava no campo, me chamavam. Pô, legal. Então, eu já tive uma situação com um dirigente que tinha pedido para eu não entrar no campo, ficar do lado de fora da grade. Sim. E eu tive um técnico nesse dia que eu recebi essa orientação, que eu fui pro lado de fora, o técnico que trabalhava comigo olhou para mim e falou: "Você tá fazendo o que aí fora?" Eu falei: "Não, sabe como é que é?" Não. Bota o pé aqui dentro agora, eu quero você aqui dentro. E aí eu entrei. Importante demais, né? E assim, então vai depender muito do técnico, claro, de toda a gestão do clube, da visão que o clube tem para o que é o psicólogo esportivo. A gente ainda tem muitas pessoas que não sabem o que a gente faz, acham que a gente vai lá fazer uma dinâmicazinha de grupo para coletividade e pronto. Eu mesmo fiquei sabendo aí dessa forma como vocês trabalham, preventivamente, eu não tinha esse conhecimento. Eu achava que era o que você falou, bombeiro. Não. A gente já chegava com problema para vocês ajudarem a resolver, aliás. Então, assim, para mim isso é novo. Pessoal, para quem não conhece, o Leonan, ele foi muito tempo treinador do Flamengo, inclusive foi o primeiro treinador do Vitor Hugo. Ai, nós temos o orgulho, porque ele foi o primeiro treinador do Vitor Hugo. O Vitor Hugo chegou lá com 12 para 13 anos. Hoje o Leonan trabalha na marca esportiva, que é a Adidas. Ele esteve aqui, ele é um grande amigo meu, grande amigo da Rafaela, e nós temos orgulho aqui de estar falando dele, porque é um cara que é referência. Para mim, é referência para mim. A Rafaela acabou de falar que também é para ela. Referência. Leonan, você merece tudo de bom, meu amigo. Eu te interrompi, Rafaela, vamos lá. Não, imagina. Deixa eu aproveitar aqui já essa... a gente está falando aqui dos jogadores, dos meninos que estão ali dentro de campo. Né? Eles estão ali, treinam a semana toda, né? E eu queria ter uma noção seguinte: será que a parte psicológica dos pais influenciam no comportamento do jogador dentro de campo? Claro, com certeza. E aí, de novo, eu vou contextualizar em ciência, e se eu estiver sendo a chata da ciência, você me avisa. Não, fique à vontade, não está sendo chata, não. Eu acho que... Primeiro, eu acho que conhecimento tá nos ajudando, é poder. Com certeza. Conhecimento é poder. Quanto mais conhecimento você tem, mais longe você chega, principalmente quando a gente fala de conhecimento da nossa própria cabeça, Justamente. né? Eu defendo muito o autoconhecimento mental na prática, que é você entender como a sua mente funciona, para que você consiga fazê-la funcionar da forma como você deseja. Os pais, quando a gente volta e olha para o neurodesenvolvimento, para o desenvolvimento socioemocional de uma criança se tornando cada vez mais velha, a gente passa por um processo que é o processo de modelagem. O que é o processo de modelagem? De novo, o cérebro não tem aquela parte abstrata que eu falei. Ele ainda não desenvolveu a parte abstrata dele, de ideias abstratas. Ele ainda não sabe. Então, o que ele faz? Ele se baseia em imagem. Ele se baseia no que ele vê. Então, o que o cérebro faz? Ele pega adultos que estão ao redor, referências. Que referências? O pai, a mãe, o tio, o avô, o irmão, o técnico, o preparador físico. Ele pega essa galera e coloca em papel de modelo. Então, o meu pai é meu modelo. O que o meu pai faz, eu copio. Porque eu vejo e eu aprendo. É aquela máxima, criança vê, criança copia. Isso até que idade, mais ou menos? Isso durante a primeira infância inteira. Então, a gente está falando de um processo que vai durar aí seus 10, 12 anos, por aí. Então, criança vê, criança copia. Ela vai olhar e ela vai modelar. É muito sério. Muito. E você quer ver uma coisa que os pais não percebem até que ponto isso vai? Eu já tive casos do pai chegar no clube... o meu filho não vai poder treinar, tivemos uma situação. Eu falei, o que aconteceu? Meu filho xingou a professora de matemática. Aí eu falei, brincando, já era uma família que eu tinha abertura, já era uma família que eu tinha intimidade. Aí eu falei assim, não me impressiona. Como não te impressiona? Meu filho xingou a professora de matemática. Eu falei, sim, mas você xinga o juiz? Mas o que tem a ver, Rafaela? Eu falei, você está xingando uma figura de autoridade, porque essa figura de autoridade fez uma coisa que você não concordava. Seu filho aprendeu. Quando uma figura de autoridade faz alguma coisa que eu não concordo, eu posso xingar. Meu pai faz, por que eu não posso fazer? Modelagem. Então, olha a capacidade da influência que esses pais têm. E não é só de jogador de futebol. Nesse caso, você foi influenciado pelo comportamento dos seus pais. Eu fui influenciada pelo comportamento dos meus pais. Os meus sobrinhos são influenciados pelos comportamentos dos meus irmãos. Posso pegar uma deixa disso aí? Claro.
Eu não sei se você sabe, nós temos um projeto social que se chama Projeto Vitor Hugo, que vai de 6 a 16 anos. As crianças no futebol, só futebol, de 6 aos 16 anos. Temos 250 crianças, é uma coisa assim muito legal. Que máximo. E aí o que eu faço? De vez em quando eu vou lá, né? Aliás, eu estou sempre lá, mas de vez em quando eu faço uma palestra para eles. Boto todo mundo sentado e começo a conversar. Legal. Teve um dia que a galera do 13 e do 15 estava um pouco agitada, teve alguns problemas. Eu falei com o pessoal, os professores, marcando um dia eu vou lá fazer uma reunião com todo mundo, com as 2 categorias. E aí eu cheguei na categoria 13 e o 15 e juntei, botei todo mundo sentado e comecei a conversar com eles a respeito de drogas, orientando eles questões de todos os tipos de drogas, o comportamento e tal. E todo mundo me olhando. Eu entrei no lado da família. E aí eu falei assim, eu dei o meu exemplo para ele. Qual é o meu exemplo? Eu falei para eles assim, eu sou de uma família que os meus pais não me abraçavam, não me beijavam e não falavam que me amavam. E eu cresci não com trauma disso. Eu botei na minha cabeça, eu falei assim, quando eu tiver a minha família, eu vou falar para meus filhos todo dia que eu amo eles e vou abraçar eles. Eu não vou reproduzir o que eu tive. Sim. Mas esse pensamento eu tenho desde 13, 14 anos. Olha só, lá atrás. Foi quando você se deu conta do modelo que você tinha. Aí eu não culpava meus pais. E depois que eu fui entender o porquê eu não culpava meus pais. E aí eu comecei a conversar com eles, porque eu não tinha isso. Mas assim, a gente tem que falar que ama os pais. Se não for o pai ou a mãe, se for o teu padrinho que te cria, o teu avô, a tua avó, a referência que você tem, a gente tem que respeitar. E comecei a falar. E eu contei essa minha história para eles, né? E eu falei para eles o seguinte, hoje o Vitor Hugo, a minha filha, a Júlia, os meus filhos, eu chego, se o Vitor Hugo chegar aqui agora, você vai ver, ele vai me abraçar e vai me beijar. Eu falo, pô, pai, eu te amo. Aí ele vai ficar com vergonha, mas daqui a pouco ele vai, pai, eu te amo. Mas abraçar e beijar é em qualquer lugar. Não existe... Né? E aí eu passei isso para eles, eu falei só o seguinte, eu quero pedir uma coisa a vocês, tá? Todo mundo assim, me olhando assim, com os olhos cheios d'água, eu fiquei assim, impressionado. Falei, quando vocês chegarem em casa, vocês vê quem é a pessoa, se é o pai, se é a mãe, se é a avó, dá um abraço neles e fala o quanto vocês amam. Né? O que me chamou a atenção foi no momento que eu estava falando, contando essa minha vida, né, coisa particular, quando eu parei assim, que eu reparei todos eles com os olhos cheios d'água, assim, querendo meio que chorar, eu falei, caramba. Aí que eu me toquei. Resumo, passei isso para eles, é uma experiência que eu tive. No outro dia, o grupo do projeto bombando, todo mundo perguntando, gente, o que meu filho fez? Chegou em casa, me deu um abraço, falando que me amava, aconteceu alguma coisa. Aí eu falei, não, gente, foi uma palestra, uma dinâmica que nós fizemos, tal. Resumo. Eu tentei passar para eles o seguinte, a gente não reproduziu o que nossos pais passaram para a gente, porque os nossos pais tiveram isso dos pais deles. Exato. Então, nossos pais não têm culpa. No meu caso, a minha mãe não teve culpa, porque eu tenho certeza que os pais dela não faziam isso. Então, ela só reproduziu isso para mim. Exato. Mas foi uma coisa divina, porque ninguém me ensinou isso. Eu que falei, não, eu quero na minha família, eu vou falar que eu amo, que eu abraço. Então, acho que se encaixa mais ou menos no que você está falando, né? Eu aproveitei essa deixa aí para contar esse relato. Com certeza, assim, de fato não tem culpa, não tem. Mas no momento em que a gente percebe e a gente se dá conta, como você se deu conta quando você tinha seus 13, 14 anos, eu tenho modelos de pais, de figura paterna e materna, que trazem um comportamento que eu não quero reproduzir, você não tem culpa, mas a partir desse momento você tem responsabilidade. Sim. Porque vira sua responsabilidade prestar atenção para não reproduzir. Com todos os pais que estão nos assistindo, a mesma coisa. Verdade. Você pode não ter culpa, e não tem, dos modelos que você recebeu na sua infância. Mas a partir do momento que você percebe e você se dá conta que tiveram aprendizados ali de comportamentos seus que não são bons, aí você tem responsabilidade, sim. Mas isso é importante, o que você está dizendo aí, porque realmente, quando você vê na torcida os pais xingando, você está dando um mau exemplo, é no trânsito. Sim. E aí o menino, por isso que eu perguntei se o comportamento dos pais influencia dentro de campo, porque eu acredito que o menino que vê o pai xingando no trânsito o tempo todo, eu acredito que esse menino vai xingar no treino. E é provável. Provável, né? É provável, é possível. Não seria estranho se a gente visse. Mas eu pergunto a você, Rafaela, você que tem uma vasta experiência de campo, de futebol, lá ajudando os meninos, o menino ele treina a semana toda para jogar no sábado ou no domingo. Ele tem ali você que é psicólogo, ele tem um treinador, ele tem um preparador físico,
E eu te pergunto, quem treina os pais? O psicólogo deveria, né? O psicólogo deveria. E aí eu vou aproveitar para responder essa pergunta, eu vou dar um pequeno contexto, que eu acabei de perceber que eu não me apresentei. Então eu vou dar um pequeno contexto, né? É verdade. A gente começou, e eu não me apresentei. Mas isso que é bom. Fica à vontade, se apresenta. É porque eu vou pegar uma coisa da minha apresentação para te dar essa resposta. Tá ótimo. Sou Rafaela Parnes, sou psicóloga esportiva, especialista em psicologia do esporte. Desde 2016 na área, então desde logo no início da minha faculdade eu já conhecia a psicologia do esporte. Estou dentro da área, inserida profissionalmente desde 2016. Fui estagiária e depois efetivada dentro do Clube de Regatas do Flamengo, onde tive a honra de trabalhar com o Leonan. Sim. E tantas outras figuras maravilhosas. Hoje sou diretora e sócia da Escola de Psicologia do Esporte, que é uma das maiores escolas de formação em psicologia do esporte. Por que ela é a maior? Porque existem diversas formas de você trabalhar dentro de psicologia do esporte. Você pode trabalhar no clube, você pode trabalhar numa escola mesmo. Você pode trabalhar numa instituição esportiva como escolinhas. Sim. Você pode trabalhar em projetos sociais. Então, existem diversas formas de você ser um psicólogo do esporte. E dentro da nossa escola, a gente tem aulas, cursos e minicursos sobre todas elas. Então, independente da forma como você quiser trabalhar com psicologia do esporte, dentro da escola de psicologia do esporte, você vai ter uma aula, você vai ter uma palestra. A gente sobe aulas todo mês, então tem pelo menos 3 aulas novas por mês entrando dentro da escola, além dos cursos, por exemplo. Eu não sei, da data de gravação desse podcast, daqui a uma semana, exatamente uma semana da data de hoje, né, que é a gravação, a gente vai ter um seminário gigantesco, que é o maior seminário de pluralidade de modalidade. Então, a gente convidou... Esportiva, né? Então, a gente convidou psicólogos esportivos nas mais diversas modalidades esportivas. Dança, luta, futebol da base, futebol feminino, kickboxing... natação, ginástica artística. Então, a gente convidou diversos psicólogos esportivos inseridos nas mais diversas modalidades esportivas para dar um seminário. E onde vai ser? Online. A escola funciona de forma online. Legal. Então, fica o convite para quem está nos assistindo conhecer a gente lá no @Escola de Psicologia do Esporte. Mas, voltando para mim, né? Sou sócia-diretora hoje da escola, vim do Clube de Regatas do Flamengo. Hoje eu dou consultoria para clubes. Então, eu vou no clube, eu faço a consultoria necessária para a demanda que eu observo ou que eles trazem. A gente cria um projeto juntos de implementação da rotina de psicologia do esporte. Sou palestrante e hoje acompanho diversos atletas do cenário profissional de futebol. Eu não posso falar nome de nenhum, né? Dentro da psicologia do esporte, a gente tem um sigilo ético. Sim. Então, eu não posso confirmar nem negar nenhum nome, mas tenho algumas figurinhas conhecidas e muito amadas por mim no cenário profissional do futebol, que eu tenho muita honra de acompanhar, já assisti entrevistas deles falando de mim sem citar meu nome, que eu morro de orgulho, e tô ali com os meus filhos, né? Eu brinco que são os meus filhos. Isso é bom. Eu queria aproveitar, né, que você está dizendo, falando a respeito dessa parte psicológica até nos jogadores profissionais. Hoje em dia, ainda existe aquela resistência ainda para o jogador, principalmente assim, não vou dizer só do profissional, da base também. Existe uma resistência? Eu acredito que antigamente era mais, eu tenho essa dúvida. Como é que funciona hoje? Antigamente era mais, hoje bem menos. A gente ainda lida com alguma resistência, sim. Eu acho que ainda tem muito essa coisa da psicologia tá ligada à loucura. Sim. Eu não sou maluco, eu não tenho problema, pra que eu quero um psicólogo? Eu tô bem, eu dou conta, meu pai dá conta. Já escutei um pai, e aí eu volto pra tua pergunta que fez com que eu me apresentasse, que é: quem é que treina os pais? Né, eu conheço muitos pais que me ligaram, eu quero saber, quero te conhecer porque eu quero que meu filho faça, mas é que eu sou o psicólogo do meu filho. Então, então, assim, quem é que vai falar com essas pessoas? Todo mundo que tiver oportunidade. Eu não acho que ninguém... Você não precisa ser psicólogo para defender a ideia da psicologia do esporte. Quanto mais pessoas não psicólogas defenderem a psicologia do esporte, mais treinadores de pais a gente tem. Mas, no final, a pessoa mais apta, com conhecimento técnico, para passar a informação correta é o psicólogo do esporte. Então, dentro do Clube de Regatas do Flamengo, por exemplo, que foi onde eu conheci o Leonan e foi a minha experiência profissional, né? Me formei dentro dele. Eu fazia vários projetos. Eu dava uma vez por semana, eu dava palestra para as famílias das modalidades das categorias esportivas que eu acompanhava. Então, uma vez por semana, eu estava com a família do Sub-6, a família do Sub-7, dando uma palestra, passando a informação, chamava eles para dentro do ninho, falava alguma coisa, passava, porque a gente escuta muito que a família só atrapalha.
A gente escuta muito isso, a família só atrapalha. Só que, de fato, a família tem potencial para atrapalhar, mas é o mesmo potencial de contribuir. O que vai mudar esse potencial de um potencial que atrapalha para um potencial que contribui? Conhecimento. Quem é que vai passar esse conhecimento? Psicólogo. O psicólogo. Então, dentro da escola de psicologia do esporte, por exemplo, eu tenho diversas aulas que eu dou para os meus alunos que são psicólogos do esporte em formação sobre como incluir família no seu cronograma de trabalho institucional. Ah, Rafa, eu só trabalho na clínica. Como que eu vou incluir a família? Tem uma aula lá, como incluir a família na clínica, na rotina da clínica, porque a família tem que andar junto com você. Você falou uma coisa muito importante agora, que tem um vídeo, né, que eu fiz até no podcast, que está viralizando muito, e teve alguns questionamentos, né, meus irmãos? De 100, teve 5 questionamentos sempre ali, que eu falo o seguinte, os pais são os maiores responsáveis pelo sucesso e pelo fracasso do filho. Só que as pessoas pegaram, só que aí eu continuei o vídeo falando os motivos. Aí a parte do fracasso, as pessoas pegaram e começaram a perguntar, mas e o clube também? E o treinador quando não gosta do meu filho, não sei o quê. Aí eu quis mostrar o seguinte, o que você acabou de falar, o pai ele tem o potencial de fazer o filho fracassar. Da mesma forma, ele tem esse poder de fazer o filho chegar. Essa palavra eu não usei, eu vou até usar esse potencial, porque é a realidade. O pai está ali perto. Eu costumava falar também antes, Rafael, as pessoas falavam assim, você é empresário do teu filho? Aí eu falava assim, brincando, sou empresário, advogado, psicólogo, psiquiatra, sou treinador, eu sou tudo do meu filho, segurança, eu sou tudo. Mas, na verdade, você até pode falar brincando, mas quando você observa que o teu filho tem uma necessidade ali especial, você tem que colocar ele na mão de um profissional. Sim, ele tem uma necessidade especial. Vou falar do caso do psicólogo, tá? Não precisa ter uma necessidade especial. O teu filho vai precisar desenvolver habilidade psicológica para estar lá. É isso que eu acabei de quebrar aqui hoje. Eu achava que só quando... Ele tem que fazer treinamento mental, e a pessoa que vai fazer treinamento mental é o psicólogo. É o profissional apto a fazer isso, é o profissional que tem toda a capacidade técnica, claro, falando de bons profissionais. Sim, né? claro. De profissionais que continuam estudando e se aperfeiçoando, como eu, que saí da faculdade, fui para especialização e até hoje faço 750 mil cursos para continuar me especializando, até para poder dar aula na minha escola. Então, esse é o profissional que tem a capacidade. Você não precisa esperar o seu filho ter um problema para contratar o psicólogo. O psicólogo pode evitar que o problema aconteça. Verdade. Vamos evitar o problema. Até porque a carreira no futebol é uma das mais difíceis. É muito difícil. É a mais difícil de todas. É menos de 1% que chega. É uma dedicação praticamente exclusiva desde os 6 anos de idade. E aí, se o seu filho chegar lá com 18, não virá? Você vai ter jogado 10 anos da vida dele fora? Não. Porque essas habilidades psicológicas que eu tô falando, elas não são do futebol. Tomada de decisão não é do futebol. A vida, né? Você vai ter que tomar decisão a tua vida inteira. Lidar com frustração, lidar com essa ansiedade, respeito à hierarquia, controle de impulso, que é o controle inibitório, manejo das suas próprias habilidades, flexibilidade para pensar em solução, não ser uma pessoa rígida. Se teu filho chegar lá com 18 e não virar um jogador profissional, ele pode se tornar um excelente cidadão. Justamente. Ele pode ser bem-sucedido em qualquer outra profissão. Se ele tiver vivido o processo esportivo com esse olhar de faculdade para a vida. Você falou uma coisa aí que, eu sem saber, eu sempre tive esse pensamento, porque eu não preparei o Vitor Hugo para ser jogador de futebol. Eu preparei para ele ser um cidadão e que ele tivesse um bom desenvolvimento como um homem, como cidadão, em qualquer profissão que ele quisesse. Por quê? Se você prepara o seu filho só para ser um jogador de futebol, eu acho que você está excluindo muitas coisas, porque a possibilidade dele conseguir ser é muito pequena. E aí nesse ponto, né, que eu queria até estar aqui dividindo com vocês, que eu tenho um projeto para o ano que vem de estar ajudando justamente esses jogadores que quando o Rafael ele chega ali com 17, 18 anos e acontece alguma coisa que ele não consegue chegar, ele fica um pouco perdido, porque ele não sabe o que ele vai fazer. O menino joga bola desde 3, 4 anos. A vida dele toda jogando bola. Quando chega com 18 anos, ele vê que não vai chegar e desiste. E aí, como é que ele fica? Ele fica perdido. Eu acho que a gente tem que montar, na verdade o que nós estamos fazendo, é montar um projeto para apoiar esses meninos, que eu acho que é bem interessante.
a partir de 2025. A gente quer fazer esse trabalho. Já quero convidar você. Já aceitei. Para nos ajudar nesse projeto, que eu acredito que é um projeto que vai ajudar muitos meninos. Né? Porque nem todo mundo tem condições de sair com 18, 20 anos, ficar perdido e procurar um psicólogo. Nem todo mundo tem. Então, se você tiver uma rede de apoio para direcionar para esses meninos, eu tenho certeza que vai ser bem-vindo. Claro, vai ser um projeto maravilhoso, tem tudo para dar certo. Conto com a sua ajuda. Já aceitei o convite. Eu quero aproveitar, Rafaela, para fazer uma pergunta aqui, que você até já falou antes aí em relação à ansiedade. Eu acho que o jogador de base e o profissional, o que ele mais tem é ansiedade. Sim. Nos ajuda aí a ajudar os pais, né? Os pais que estão em casa, que eles vê às vezes o filho dele não dormindo antes de um jogo, ou ele vê o filho dele com algum comportamento diferente quando vai acontecer alguma coisa, um jogo importante, ou tem que tomar alguma decisão. Eu sei que você não pode, né, falar tudo aqui, que a gente não tem nem tempo, mas o que você pode nos ajudar para os pais poderem ajudar os filhos? Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o que é ansiedade, tá? As nossas emoções, elas existem numa área do nosso cérebro chamado amígdala. Não é essa amígdala. Uma vez eu fui falar isso numa palestra para pais. Não, porque a parte da amígdala, e aí eu vi um pai abrindo o olho. Eu falei, o que foi? Eu tirei as amígdalas. Eu falei, não são essas. É uma que fica aqui atrás. E a amígdala é uma área do nosso cérebro responsável pela nossa sobrevivência, tá? Então, emoção, a gente não tem emoção porque ela é fofa. Porque no Divertidamente ela é bonitinha. Não, a gente tem emoção porque a gente sobreviveu. Tanto que a amígdala, essa área do nosso cérebro, é o que a gente tem em comum com todos os animais vertebrados que existem no mundo. Por quê? Porque todos nós sobrevivemos. Sim. Todos nós sobrevivemos a tantas mudanças ao longo desses anos e estamos aqui como uma espécie próspera, uma espécie que prosperou. A gente sobreviveu. E uma das regiões responsáveis pela nossa sobrevivência é a amígdala, que é a emoção, lá no nosso sistema límbico. Por quê? Porque se eu não sentisse medo, eu ia me expor há muitos riscos. Se eu não sentisse medo de ser assaltada, eu ia sair na rua de madrugada com meu telefone na mão. Se eu não sentisse medo de ser sequestrada, eu ia andar em lugares extremamente perigosos na minha cidade, porque eu não ia ter medo. Então, o medo, ele vai mapear os meus riscos da hora, né, o que estão acontecendo aqui, e vão evitar que eu me exponha a eles. O nojo. Se eu não sentisse nojo, eu ia comer comida estragada. Eu ia comer um líquido cheio de coisa aqui, se eu não sentisse nojo, eu ia ingerir esse líquido, eu ia poder ter uma infecção, morrer. O medo, a raiva é para impor limite. A raiva é um alerta de que você invadiu o meu espaço. Então eu preciso te afastar. Como é que eu vou te afastar? Com raiva. Porque eu me senti invadida, eu preciso estabelecer esse limite. Então, as emoções, elas aparecem com fins de sobrevivência. A ansiedade é uma emoção. O medo, o risco está na minha frente, tá? Então, eu já estou lidando com o perigo quando eu sinto medo. Então, eu já tô na frente de um leão quando eu sinto medo. O leão já tá aqui. E eu só tenho duas alternativas. Ou eu vou lutar contra esse leão, ou eu vou fugir desse leão. O medo tá na minha frente. A ansiedade é a antecipação desse medo. Então, a brincadeira para decorar é ansiedade. Ansiedade vem de antecipação. Você já assistiu o Divertidamente 2? Sim. Você já reparou que no Divertidamente 2, o medo gosta da ansiedade? Verdade. Porque eles são muito parecidos, eles estão falando da mesma coisa. Eles se entendem, né? O medo defende toda hora a ansiedade no Divertidamente 2. Inclusive, fica a indicação para esse filme brilhante, muito 1 e o 2. Porque são emoções similares. A diferença é que o medo tá aqui. O leão já tá rugindo. A ansiedade é a minha antecipação que esse risco vai aparecer na minha vida. Por isso que tem uma cena no Divertidamente 2, não é spoiler para quem está nos assistindo, que a ansiedade ela fica pedindo para as pessoas desenharem as possíveis repercussões que poderiam surgir. Porque ela está antecipando os cenários. É isso que eu ia falar, porque você deu o exemplo do leão. O leão, ele está ali. Está ali. Você está antecipando. E quando não existe o leão? Mas a ansiedade, ela é capaz de antecipar cenários... Coisas que você não sabe nem... absolutamente realistas. A ansiedade, quando ela tá muito... Porque todas as emoções são positivas, tá? Não existe essa coisa de emoção ruim, emoção boa. Não existe. Inclusive, tire do seu vocabulário, você que está me assistindo, não existe emoção boa e emoção ruim. Existe emoção confortável de sentir... Porque a gente fica super confortável quando a gente tá feliz. A gente fica super confortável quando a gente tá amando. O amor é uma emoção.
E a gente fica desconfortável quando a gente tá triste, a gente fica desconfortável quando a gente tá com raiva. Não é boa nem ruim, é confortável e desconfortável. Mas todas são positivas, todas têm função. Então, pensa num termômetro, aqui sendo a temperatura máxima e aqui sendo o termômetro zerado. Todas as emoções têm que estar no meio. Se tá abaixo, você tá relaxado demais. Se tá acima, passou do ponto. Quando a gente começa a antecipar cenários surreais, irrealistas, passou do ponto. Tem que voltar pro eixo. Ai, Rafa, como que eu volto pro eixo? Contratando um psicólogo do esporte, que vai ensinar o seu filho, ou você como pai, tá? Porque quando eu atendo atletas que são menores de idade, até crianças, os pais participam. Então, eu sempre tenho marcado sessões com os pais para dar feedback, para a gente trabalhar junto. O psicólogo vai ajudar o seu filho a identificar quando ele passou do ponto e criar estratégias para ele voltar para o eixo. Não existe uma coisa que todo mundo pode fazer, não existe um cenário. Agora, uma coisa eu antecipo. O que controla a velocidade do teu coração está batendo rápido. O que controla a velocidade do seu coração é a velocidade da sua respiração. Quanto mais devagar você respirar, mais calmo você vai se sentir. Sentiu que a ansiedade está no eixo máximo do teu termômetro? Respira. É uma coisa que eu ia aproveitar para te perguntar, é o seguinte. Você consegue tratar só da criança, sem tratar da família? Não. Porque, assim, às vezes você faz um excelente trabalho com o menino, mas quando ele chega no ambiente dele, como é que funciona isso? A família tem que fazer parte conjunto, do processo. Né? Tem um estudo que ele nos trouxe uma visão muito didática de um triângulo. O processo esportivo é como um triângulo. Sim. Na ponta desse triângulo, a gente tem um atleta. Na ponta, numa das lateralidades do triângulo, a gente tem a família. E na outra, a gente tem a instituição esportiva que ele pertence. Esse triângulo ele tem que estar equilibrado. Se a gente fica mais para a instituição do que para a família, o triângulo tomba e o atleta cai. Mais para a família, menos para a instituição, o triângulo tomba e o atleta cai. Então, tudo tem que estar num perfeito equilíbrio e sintonia. Infelizmente, não é a realidade que a gente tem hoje, aqui, no nosso contexto de futebol. Sim. A gente ainda vê muitas famílias não tendo boas relações com as instituições esportivas que os filhos delas estão inseridos. Mas, se você procura um psicólogo por fora, o psicólogo que está trabalhando clinicamente, né, e está trabalhando por fora, em sessões ali com o teu filho, você tem que fazer parte do processo enquanto família. Porque você tem que ajudar. Tem que ajudar. Porque esse atleta vai ficar, 50 minutos por semana dentro do consultório desse psicólogo esportivo. E todas as outras horas da semana ele vai estar com você. Você falou uma coisa muito legal aí que eu falo nas minhas palestras, né? E agora montando algumas mentorias, que o pai ele tem que quebrar uma barreira que ele acha, às vezes, que o clube e a comissão técnica são inimigos deles. Não são. Na verdade, eles são aliados, eles estão no mesmo propósito. Deveriam ser. Eles estão no mesmo propósito de ajudar o filho dele. E aí, eu estou falando isso porque eu identifiquei já algumas falas de alguns pais que ele fica contra o clube que o filho dele treina. Sim. Ele critica o clube, ele critica, às vezes, o treinador, às vezes, geralmente, é quando o menino não está jogando. E a gente tem que olhar aquilo como o quê? Como aliados. Porque se o menino é reserva, o que adianta? Se o filho é reserva, você vai ficar criticando o treinador e o clube. Mas quem está mais perto de ser titular? É aquele reserva ou é aquele menino que está fazendo teste lá para entrar no clube ainda? Claro. Então, são essas coisas que a gente tem que pensar. Você falou uma coisa aí que é muito importante e eu acho que só com informação, Rafaela, a gente consegue quebrando essas coisas. Sim. Né? O que você Por isso que esse podcast é tão importante. Poxa, ele é muito... Eu quero saber, é uma pergunta assim que se você se sentir à vontade... Ou senão você fala assim, não, fala no meu consultório que eu falo. Porque também a gente não pode explorar também a Rafaela assim, né? Rafaela, o que os pais podem fazer para ajudar os filhos? É claro, dentro do limite como pai. Claro. Porque chega uma hora que ele não consegue, né? Porque, por exemplo, você é profissional, eu tenho meu filho. Sim. Eu vou fazer a minha parte como pai. Uhum. Existe também uma resistência, não sei se já conversaram isso com você. Tem alguns pais, né, que eu estou falando aqui pelo lado de pai, tem alguns pais que às vezes têm uma resistência de colocar o filho num psicólogo para ter um atendimento, porque ele tem medo de perder o filho para o psicólogo. Então, assim, você pode continuar exercendo tua função de pai sem perder o teu filho para o psicólogo. Eu acho que é importante você falar isso, porque eu já ouvi muitos pais falar assim, quem tem que resolver isso sou eu.
Se eu botar meu filho na mão dela, eu vou perder quem? Ela que vai criar meu filho. Então, não imagina, é isso. Imagina, o psicólogo não vai criar filho. Eu acho que é importante a gente estar dividindo isso, porque existe uma gama, muitas pessoas que têm esse pensamento. Primeiro que o psicólogo ele tem que ser teu aliado, tá? Eu tenho mães de atletas meus que me ligam, às vezes, chorando. Ai, Rafa, aconteceu isso no treino, eu tô desesperada, meu filho. E eu tô aqui pra te ouvir. Eu tô aqui pra te acolher. E eu fico no telefone, calma, vamos respirar. Deixa eu entender o que tá acontecendo. Eu não atendo ela, eu atendo o filho dela. Sim. Mas ela é minha aliada. Eu preciso que ela esteja bem, pra que ela me represente quando eu não estiver lá. Então você não vai perder o seu filho pro psicólogo, você vai somar forças. Agora, o psicólogo não é o teu agente secreto. Eu tenho pais também que... O que meu filho falou na sessão? Pergunta a ele isso. Rafa, sabe o que aconteceu? Aconteceu. Ele me desrespeitou? Eu quero que você fale na sessão com ele que ele precisa respeitar pai e mãe. Eu falo assim, não vou falar. Não vou falar, não é ele que tá me trazendo essa demanda. Verdade. Eu não sou teu agente duplo. Eu não sou teu agente secreto. Eu sou teu aliado. Isso significa que tem vezes que eu não vou poder te ouvir. Porque eu vou precisar respeitar, inclusive, o meu cliente, que é o teu atleta, que é o meu atleta, teu filho. E isso é uma coisa importante também, essa diferença que eu falo para os pais que eu trabalho junto e para os pais que eu dou palestra. O teu filho não é o seu atleta. Ele é atleta da instituição esportiva que ele pertence. Ele é atleta do psicólogo esportivo que acompanha ele. Ele é atleta do personal. Ele é seu filho. Filho, sobrinho, enfim, neto. Sim. Não interessa. Ele é a sua criança. Ele não é seu atleta. Porque você não tem a chave do cofre. Qual é a chave do cofre? A chave da carreira dele. Quem tem a chave da carreira dele? A instituição esportiva. Você não é técnico dessa criança. O processo esportivo, ele conta com diversos agentes. Tem um agente técnico, tem um agente psicólogo, tem um agente preparador físico, tem um agente coordenador e tem um agente família. Quando você faz parte do agente família, quando você é agente família, você não tem um atleta. Você tem um filho. Para de condicionar. E eu espero que não seja o que muitas pessoas que estão nos assistindo fazem. Não condiciona o teu amor e o teu carinho a desempenho esportivo. Justamente. Porque se ele não virar atleta, e aí? Não prejudica a tua sagrada relação com o seu filho por conta de futebol. A relação que vocês têm que ser maior do que isso. Ele tem que ter a coragem de poder arriscar e errar dentro de um campo, sair desse campo, ser abraçado e beijado por você. É isso, Rafa. Ele precisa, você não pode, família que está nos ouvindo, usar... Você quer ver uma situação fofa, mas triste, que eu vivi? Acompanhando o jogo, se eu não me engano, era sub-8 ou sub-9. Não lembro qual foi. Pai na grade, atleta no canto, tava chegando a bola para o atleta. O pai gritou, faz o passe! O técnico gritou, chuta a bola! É a mesma coisa. Travou o atleta. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. O atleta não sabia se ele olhava o pai, se ele olhava o técnico, quem que ele olhava. Era a mesma coisa. Era o mesmo comando. Mas na hora, pane no sistema. Não fez nada. Roubaram a bola. Levou bronca do técnico, levou bronca do pai. Você tocou num assunto que eu vivenciei muito. E eu sempre falo também, né, repetidamente aqui nas minhas palestras, que os pais não podem negociar o desempenho do filho. Por quê? Eu já vi isso acontecer. O menino jogou, fez 3 gols, fez isso, fez aquilo, o menino sai, é uma festa. Abraça o menino, vamos pro shopping, vamos não sei onde. O menino não jogou bem, já sai dali tomando esporro. Então, quer dizer, às vezes o menino está lá no vestiário já sabendo que vai tomar esporro. Eu acho que o tratamento tem que ser o mesmo sempre, porque ele é filho. Ele é seu filho. Quer dizer que você só gosta dele se ele jogar bem? Exato. Eu sempre falei pro meu filho o seguinte, filho, eu te amo, você vai ser meu filho, você sendo um jogador, você sendo qualquer coisa. Eu nunca vou deixar de te amar. Você é meu filho sendo um jogador, sendo o que for, advogado, engenheiro, motorista, policial, bombeiro, qualquer coisa. Claro. Mas eu não posso negociar essa questão de filho. É justamente tudo isso que você falou. Claro que não você pode. Você está perfeito nas suas palavras, eu acho que isso é muito importante. Por isso que eu estou perguntando a você, o que os pais podem fazer, Rafaela, para ajudar nisso? Buscar conhecimento. Buscar conhecimento. Não só conhecimento sobre o processo do futebol. Inclusive, buscar conhecimento sobre o processo do futebol é extremamente importante para você fazer as pazes com o processo do futebol. Porque se o seu filho joga bola, ele vai pegar banco, ele vai perder titularidade. Ele vai ganhar 10, ele vai perder a 10. Ele vai ganhar a faixa, ele vai perder a faixa.
ele vai ser o preferido do técnico. E no ano seguinte, o técnico vai detestar ele. Isso é o processo do futebol. Faz parte. Então, conhecimento sobre o processo do futebol. Segundo, conhecimento sobre as tuas próprias emoções e a sua própria gestão emocional enquanto pai. Porque mais difícil do que ser atleta é ser pai do atleta. Porque o atleta, bem ou mal, tá passando por tudo aquilo, mas o sonho é dele. Você que é pai tá passando 2 vezes pior, porque você tá vendo a pessoa que você mais ama, a pessoa mais sagrada pra você, que é seu filho, sofrendo tudo aquilo, por um sonho que sequer é seu, é dele. Então, mais difícil do que ser atleta é ser pai do atleta. Então, você precisa aprender a lidar com as suas próprias emoções, enquanto pai de atleta. E você precisa ter conhecimento sobre as emoções e sobre o cérebro da criança. Existem 2 livros que eu sempre indico. Cérebro do Adolescente e O Cérebro da Criança. Tá na Amazon, é barato comparado a livros técnicos, tá? Então não são livros extremamente caros, vira e mexe tem promoção com esses livros, aproveitem a Black Friday, que daqui a pouco vem. Isso aí. São 2 livros baseados em estudos científicos, mas escritos para pais de crianças e adolescentes. Então não tem uma palavra técnica. Ele é extremamente... Os 2 livros são do mesmo autor, Daniel Seeger, se eu não me engano. Pode ser que eu tenha errado agora na minha lembrança. São palavras extremamente acessíveis, porque ele está escrevendo para o pai. Ele não está escrevendo para o psicólogo. Então, buscar conhecimento é o que vai te fazer ser a rede de apoio ideal. Já temos estudos científicos que comprovam que o atleta, para chegar e ficar no alto nível, ele precisa de uma rede de apoio ideal. E como que você vai ser a rede de apoio ideal? Como que você vai saber qual é a rede de apoio ideal? Conhecimento. Busque conhecimento. Rafaela, eu queria entrar num assunto agora, que é um assunto muito polêmico e é um dos assuntos mais importantes que eu queria trazer para essa pauta, porque eu estou começando hoje uma campanha, tá? Quero deixar bem claro aqui para vocês, eu estou começando hoje uma campanha contra a violência nos estádios, nos campos do futebol de base. Acabamos de ter, né, alguns vídeos aí que estão rolando na rede social de pais brigando na arquibancada, pais brigando dentro de campo, os próprios meninos de 12, 13 anos brigando. Será que a gente vai precisar morrer uma criança, precisar morrer um pai, para que a gente possa tomar uma atitude? Então, assim, eu queria perguntar a Rafaela, que é psicóloga, além de ser especialista na parte esportiva, você conhece a mente de uma criança. Quais são os efeitos, Rafaela, de uma criança de 13, 12, 9, 10 anos, de ver o seu pai ali agredindo alguém ou sendo agredido na arquibancada, que é o lugar que ele sonha em ver o pai dele, vendo ele jogar? Qual é a consequência emocional que pode trazer um trauma para essa criança? As piores possíveis. Assim, não existe nada de bom que saia da violência. Nada de bom. Não à toa virou crime. Eu não sei se você viu esses vídeos. Infelizmente vi. Não só vídeos de violência, como vídeos de racismo. Sim. Como outros tipos de violência. Porque a violência não é só violência física. Existe a violência emocional, existe a violência verbal. Então, infelizmente, é uma realidade. A gente ainda vê muito isso, né? De agressões dos mais diversos tipos. E não existe nada de bom que saia de uma violência. Nada. Os traumas são os maiores. Claro, tudo é reversível, né? Todos os traumas são reversíveis, mas são os mais difíceis de você reverter. Gera um estado de ansiedade constante. E aí a gente pode falar das consequências emocionais e sociais, mas a gente também pode falar das consequências neurológicas, que é um cérebro que passou por esse tipo de coisa. Para lidar com esse tipo de coisa, começou a produzir muito mais hormônio, muito mais... que corrói. O hipocampo, que é uma região do nosso cérebro super importante, corroída. Verdade. Por conta de extremos de cortisol, extremos de outros hormônios, que só foram produzidos porque a criança viveu aquela coisa... Criança e adulto, tá? Isso não é restrito a crianças. Viveu aquela cena. Tá com aquela lembrança. E aí é uma criança que não consegue mais se concentrar, é uma criança que vai ter dificuldade de aprendizado, dificuldade de socialização, dificuldade de confiar, não vai ter habilidade social muitas vezes, não vai saber viver na sociedade, porque está lidando com todas essas consequências. É impressionante, Rafaela, que às vezes, né, ele começa a apresentar tudo isso aí, mas depois passa, vamos dizer, uns anos com esse comportamento. A gente não consegue identificar que às vezes foi uma briga no estádio, de 10 anos atrás, que ficou.
E tem também a consequência comportamental, que é ele reproduzir o que ele vê os pais ou o tio, alguém fazer. Isso é muito complicado, né, Rafael? Como o atleta que eu contei no início, que xingou a professora de matemática. Ele só reproduziu. Ele reproduziu o que ele viu. O pai xinga o técnico, por que ele não pode xingar a professora de matemática? Eu acho que isso, assim, eu sou pai de atleta, eu vivi tudo isso, né? E você tá ali na torcida, você fica mesmo na emoção, a flor da pele, você tem um comportamento, às vezes, excessivo de você querer, mas, assim, a gente tem que ter o equilíbrio. Sim. O que é o equilíbrio? Não tem necessidade de você xingar o juiz. Você pode reclamar do juiz, você pode falar assim, que isso, não foi falta? Pô, isso aí faz parte. Agora, você ficar xingando o tempo todo, ofendendo, aí você vê a outra torcida, aí você xinga, aí você, já vi adultos, eu já vi adultos xingar criança. Nossa, eu também, infelizmente. E aí eu torcer para que o pai, de repente, não tenha escutado, porque senão imagina. Eu já vi pai xingar o próprio filho. Eu já vi pai de 6 anos virar pro filho e falar, agora eu quero mais é que você perca, eu vou torcer pro seu adversário, que eu quero que você saia daqui humilhado. A criança com 6 anos? 6 anos. Meu Deus. Eu vi, não me contaram, eu tava do lado desse pai quando isso aconteceu. Isso gerou uma discussão, porque eu intervi na hora, e o pai, com tão pouco manejo emocional, quase me bateu fisicamente. Eu fui tirada pelo técnico da situação. Meu Deus. E aí, ironicamente, é um dos meus maiores cases de sucesso, porque essa família, obviamente, foi chamada da diretoria, chamada a atenção, pediram uma conversa comigo para poder se desculpar. Nessa conversa, eu expliquei muita coisa, falei muita coisa, comecei a fazer palestras, e mesmo que não fosse da categoria daquela família, eu pedia para aquela família estar presente. E 1 ano depois, era a família na arquibancada mais bem comportada. Caramba, que legal. Era a família que ia brigar com a torcida adversária, porque não pode falar assim com o seu filho. Você não pode fazer isso. Eles entenderam. Eles entenderam. Ironicamente, eu brinco, né? Quando eu encontrava mais com essas famílias, hoje em dia a gente não se cruza tanto, já não tô no clube. Mas eu brincava, eu falei, nossa, você quase quebrou o meu nariz. E hoje você é o caso que eu conto nas palestras, porque você entendeu. É aquilo, é o potencial de atrapalhar. Mas é o mesmo potencial de ajudar. O que falta? Conhecimento. É só entregar conhecimento. Conhecimento. O tempo passa rápido quando a coisa é boa, né? Quando bate Já estamos papo, acabando? Quando bate papo, voa o tempo, né? Vai ter que me convidar de novo. Com certeza, isso que eu ia acabar de falar. Já plantei aqui. A Rafaela vai ter que voltar, e eu tenho certeza, Rafaela, que você vai participar de muitos projetos. A gente conta com você. Claro. Eu sei que você tem uma vida muito corrida, mas a gente faz muita questão que a Rafaela esteja aqui nos orientando, nos ajudando, porque assim, a maior função do pai de jogadores é ajudar os pais a conduzir bem a carreira dos filhos. A parte psicológica é essencial. Sim. Eu acho que tudo parte daí, porque é ali que você começa a entender a necessidade. Porque para tudo, até para a pessoa ir numa palestra, de eu estar falando sobre a experiência que eu tenho, de como eu conduzi a carreira do meu filho, ele tem que entender através de um psicólogo que ele precisa ouvir de alguém que tem um pouquinho de experiência, porque eu não falo só coisas boas. Claro. Eu falo o que eu vivi de bom e o que eu vivi de ruim. A realidade. A realidade só... Eu estou escrevendo um livro, não sei se eu falei com você. Massa. Já está fechando já. Que ótimo. E eu já até comentei... uma cópia autografada. Pô, com certeza. Eu comentei com o pessoal da editora que eu quero botar lá embaixo. Eu vou deixar a capa com eles e tal, vou dar algumas dicas. Mas lá embaixo eu quero botar pequenininho assim, ó, baseado em fatos reais. Legal. Porque tudo que vai estar ali foi o que eu vi, foi o que eu vivi e o que eu vi próximo de mim. Porque isso eu sei que vai contribuir na vida deles. Tá? Eu faço questão que você esteja com a gente. E eu tenho certeza que a Rafaela vai voltar aqui, só se ela não quiser. Eu quero, já estou deixando registrado aqui que eu quero. Só se ela não quiser. Rafaela, para a gente fechar com a última pergunta, para ficar com aquele gostinho, né? Lógico. De quero mais. Qual é a maior dica que você pode dar diretamente para os pais e para os meninos que estão aí, né? Que hoje em dia está tudo muito cedo, né, Rafa? Está tudo muito precoce. Antigamente a gente falava começando com 11, 12. Hoje a gente fala com 4, 5, 6. Então, assim, qual é a dica que você dá em relação aos pais que hoje não conseguem ultrapassar essa barreira? Porque o que eu observo é o seguinte, existe uma barreira dos pais com medo de perder o filho. Então, eu queria focar nisso para você tá quebrando essa barreira agora. Sim. Porque eles têm medo mesmo de perder o filho para a psicóloga. Então, me ajuda aí a quebrar isso. Vamos lá.
Vou dar a mesma dica para os pais e para os filhos, porque eu acho que é a mesma coisa adaptada para as suas realidades, que é treinem suas habilidades psicológicas. Tudo que vem da mente é treinável. Aliás, tudo que é ligado ao futebol é treinável. Quanto mais cedo você, pai, treinar as suas para que você consiga contribuir de forma positiva no treinamento do seu filho também, melhor. Tudo é treinável. Treina. O teu cognitivo, o teu coeficiente de inteligência emocional, de psicológico, o que vai garantir que teu filho chegue e fique no sucesso é a parte mental dele, porque jogador que chuta a bola bem, a gente tem aos montes. Jogador inteligente, é isso que faz chegar na Europa, onde quer que ele vá. Então, treine as suas habilidades mentais e as habilidades mentais do seu filho o mais cedo possível. Não busque um psicólogo porque pegou fogo e você precisa de um bombeiro. Busque um psicólogo para evitar que aconteça um incêndio. Então, essa é a dica que eu deixo para o final. Ó, eu saí daqui, eu tô cheio de informação, de coisas que eu nunca imaginava que eu vi. Quebrei algumas barreiras aqui, tá? Eu espero que todos vocês aqui, que estão nos assistindo tenham quebrado também essas barreiras. Eu aprendi muito com a Rafaela. Rafaela, mais uma vez, muito obrigado. Vamos ajustar para a Rafaela voltar aqui mais uma vez, porque foi muito pouco. A Rafaela tem bastante conhecimento para estar dividindo com a gente aqui. E outra coisa, e não vou dar spoiler não, tem coisa boa aí que a gente vai convidar a Rafaela mais para frente, a gente vai soltar aí para você. Rafaela, muito obrigado. Eu te agradeço o convite. Muito obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço. Vamos. Fica na paz. Tchau, gente. Obrigada.